Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira. Estamos juntos encerrando mais uma semana e que bom contar com o seu carinho, com sua audiência todos os dias aqui no programa Assunto do Dia. E hoje aqui no nosso programa vamos conversar sobre menopausa e andropausa. E a sua pergunta será respondida pelo Dr. Jardel Soares. Dr. Jardel, ele é ginecologista, então envie agora mesmo a sua dúvida através do nosso WhatsApp. Manda pra gente, 99209-4819 é o nosso número do WhatsApp. Você escreve aí sua pergunta sobre menopausa para o ginecologista. Daqui a pouquinho a gente vai responder no 99209-4819. Eu também por telefone, você pode ligar para a gente no 3424-1547, é o nosso primeiro número, já está disponível. Liga para a gente, participa, 3424-1977 também é o nosso número disponível. Você pode mandar sua pergunta, aproveitar também a oportunidade e deixar seu depoimento sobre o assunto, ou também você pode responder a nossa enquete que a gente já vai fazer a partir de agora, a nossa pergunta de hoje. Olha só, a enquete do dia a gente vai lançar agora para você que está em casa, ligar para a gente e responder a seguinte pergunta: você adota medidas para aliviar os sintomas da menopausa ou da andropausa? Sim ou não? A pergunta é objetiva, você também vai ligar por 3424-1547 e responder de forma objetiva, sim ou não, ou no 3424-1977. Nossa fanpage também já está pronta para receber seu comentário, seu depoimento ou sua pergunta. facebook.com/assunto do dia. Interage com a gente, deixa aí também sua frase, escreve uma frase e ela vai passar aqui no decorrer do nosso programa na nossa telinha. Daqui a pouco a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje com o nosso convidado, né? Mas a partir de agora a gente destaca aqui, com o passar natural do tempo, o nosso corpo ele sofre algumas mudanças e renovações. Uma delas é a mudança hormonal, cujo a produção ela vai sendo reduzida gradativamente. Nas mulheres, esse processo ele resulta na temida menopausa. Em nós homens, esse processo resulta na desconhecida andropausa. Menopausa e andropausa a gente destaca aqui, não são doenças, então fique calmo. Apenas aí um estágio da vida da mulher e do homem. Todas as mulheres elas passam por esse estágio de menopausa, mas somente a minoria dos homens passam aí pela andropausa. E a gente vai entender como é que isso acontece a partir de agora com o nosso convidado. Vamos definir para você que está em casa o que é menopausa e andropausa. Antes, quero dizer, doutor Jardel, que o senhor é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Fique à vontade. Pelo convite. É um prazer recebê-lo. O prazer é meu estar aqui novamente. Espero poder ajudar todo mundo aí e esclarecer as dúvidas, né? Tirar essas dúvidas, porque como bem falamos, muita gente conhece, né, doutor, o que é menopausa. Conhece só de ouvir falar a palavra, mas por definição, às vezes as pessoas desconhecem algumas coisas. Acreditam que é uma mudança hormonal e só isso e pronto. Mas não é só isso, doutor. Comece pra gente explicando, né, o que é a menopausa, a partir de que idade ela é mais comum aparecer nas mulheres. Fique à vontade. Para começar a falar primeiramente da menopausa, né? A menopausa, ela se caracteriza pelo declínio ou a queda do hormônio feminino, principalmente o estrogênio, né? A mulher, ela tem estrogênio, progesterona, um pouco de testosterona, mas o estrogênio, sim, quando ele começa a ter uma queda gradativa, ele realmente causa sintomas para a mulher. E então se caracteriza pelo começo da queda dos hormônios, que vai aflorar vários sintomas e não só sintomas, mas também algumas deficiências em outros sistemas do organismo dela. Já no homem, a andropausa é a queda da testosterona. Para falar da mulher, a gente pode dizer que normalmente a menopausa ela começa a partir dos 45 anos, até mais ou menos 50, 55 anos em algumas mulheres, certo? É uma queda gradativa. Quando ocorre antes disso, ela é chamada de menopausa precoce, certo? Já no homem, ela é um pouco mais tardia, não acontece normalmente após os 50 anos, também é uma queda gradativa e os sintomas são variados, como nós podemos falar depois sobre isso.
Doutor, a gente vai pedir licença agora porque, para entender melhor essa questão dos sintomas, a gente vai acompanhar a história de Dona Marivalda, que há 3 anos ela convive com a menopausa, doutor, e não tem sido muito fácil esse convívio, não. A gente vai conferir a partir de agora, então fique atento à nossa reportagem de hoje. Confira. Quando o assunto é menopausa, a lista de sintomas é extensa. O fluxo menstrual começa a alterar, aí vem a dor de cabeça, frio e calor sem explicação, a pele resseca, os cabelos ficam mais finos, a autoestima se abala, o humor muda com uma certa frequência e os quilinhos a mais aparecem. Aí vem também a insônia. Problemas que Marivalda vem sofrendo há 3 anos. No meio de todos esses incômodos, a dona de casa escolheu 2 como sendo os piores. Ansiedade e o calor. Muita ansiedade, eu tento me controlar. Tem vezes que eu me seguro mesmo para não ter descontrole emocional. Os primeiros sinais de que Marivalda entrava na menopausa começaram a aparecer aos 49 anos. 49 anos eu comecei a sentir muito calor, né? É que agora eu já estou com 52 anos. Calor junto com ansiedade. Agora insônia eu ainda não tenho. E sempre assim eu durmo. Eu sou muito boa de dormir. Para aliviar os sintomas da ansiedade, ela investe em chás que acalmam. E para o calor... Eu tento não tomar comprimido. Aí eu tento assim tomar chá. Assim, sempre à noite eu gosto de tomar um chazinho. Porque entrar em comprimido fica dependente. Eu penso que fica dependente, né? O calor toma banho. Muito banho. Eu não tenho 1 hora para tomar banho. Tanto faz eu estar em casa, quando eu estou deitada, com 1 hora da manhã, eu sempre digo para uma amiga minha, eita, eu estou tomando banho frio, eu não sei como é que tu aguenta. O próximo passo será a reposição hormonal para que Marivalda tenha cada vez mais qualidade de vida. Ela disse que a reposição hormonal, Marivalda, eu só vou passar mesmo para você quando não vir mais. Quando disser, acabou tudo. Porque tem uma época da menopausa que ela fica assim, vindo 1 mês, aí 3 meses não, você pensa que não vem. Aí ela me explicou isso aí, depois vem. Mas quando você vê que acabou tudo, que foi o fim de tudo, aí você vem que a gente vai começar a repor os hormônios, né? Com medicamento e outras fórmulas que ela disse. Pois bem, que bom, né, que a Marivalda ela está sendo acompanhada. A princípio ela teve, né, o medo do desconhecido, né, ficou muito preocupada com o desconhecido, mas procurou ajuda médica e com essa ajuda médica ela está conseguindo conviver com a menopausa e mais à frente ela vai fazer a reposição hormonal e daqui a pouco a gente vai entender também com o nosso convidado, né, como é que é feito esse processo todo de reposição hormonal. E olha só, com todos os sintomas à flor da pele, a mulher na menopausa é facilmente irritável. Qualquer coisa, por menor que pareça ser, pode provocar o sentimento de estar a ponto de explodir. A sensibilidade ao barulho e também o fato de dizer coisas que machucam os demais sem querer são alguns dos exemplos que podemos usar para ilustrar a irritabilidade que a mulher sofre durante a menopausa. E a gente vai seguir falando mais sobre esse tema aqui com o nosso convidado de hoje, o ginecologista que sempre atende aqui, né, ao nosso chamado. Ele já está aqui desde o início, explicou a definição geral da menopausa e agora ele vai falar para a gente sobre essa questão da menopausa precoce. A nossa entrevistada, ela falou que começou por volta dos 45, 47 anos. É algo normal assim, doutor? Ou aí a gente já considera uma menopausa precoce? A partir dos 45 anos, a gente caracteriza como uma menopausa fisiológica, tá? A menopausa precoce é quando ela ocorre antes dos 45 anos. Mas por que esse tipo de menopausa ela é preocupante? A menopausa precoce ela é realmente muito mais preocupante, podemos dizer assim, do que uma menopausa fisiológica dos 45 anos. Por quê? Porque o hormônio feminino, né, principalmente o estrógeno, ele é um hormônio que ele é protetor. Ele é principalmente um protetor cardíaco, fisiológico, que a gente não consegue fazer essa reposição quando isso é feito com uma medicação. Então, quando ele é produzido pelo próprio organismo, nós temos algumas coisas que ajudam, como, por exemplo, ela diminui a chance de infarto, diminui a chance de derrame,
né, que é o AVC, ela diminui a chance de osteoporose nas mulheres, diminui a diminuição do colágeno também nessa pessoa. Então, tudo isso a gente pode dizer de que quando ocorre precocemente, antes dos 45 anos, a gente tem que fazer alguma coisa rápido, porque os sintomas podem ser bastante graves. Ela acreditava que poderia ser precoce, mas a gente viu, né, e aprendeu agora que não é precoce. Ela está aprendendo a conviver, doutor, há 3 anos. Ela tem muito o que aprender ainda, né, sobre menopausa, ou do que ela falou a gente já entende, né, que ela já compreendeu bem o que é a menopausa e que ela está fazendo o máximo, né, para ter qualidade de vida. Ela falou que quando tem calor, toma banho, resolve. Quando está muito agitada, toma ali um chazinho, também consegue contornar aquela situação. Veja, ela está no caminho certo, doutor? A gente pode dizer o seguinte, veja, realmente a Sociedade Brasileira do Climatério, ela determina de que normalmente o diagnóstico de menopausa quem dá é a própria paciente, não é o médico. Ela chega e lhe dá o diagnóstico. No caso dessa paciente, ela deu o diagnóstico, ela tem esse diagnóstico, mas ela tem um pouco de tabu também, dado pelas pessoas. Por exemplo, a questão do banho, o banho é um meio paliativo de resolver. Mas às vezes ela disse ali também, eu tenho medo de tomar remédio, eu vou fazer de tudo para não tomar remédio, entendeu? E que alguns remédios podem causar dependência. Os remédios para tratar a menopausa, eles não causam dependência. Tanto é assim de que você tem, normalmente, inclusive no último congresso que teve agora em 2018, nós tivemos uma parte, praticamente uma manhã inteira, falando sobre climatério. E nessa matéria, as aulas que foram dadas, se colocou bem claro de que se deve, não é que tem que ser, mas se deve ter uma delimitação do tempo de uso de uma reposição hormonal. Ou seja, é sempre bom o médico, após os 5 anos de uso de reposição, ele estudar junto com a paciente se já não está na hora de diminuir ou talvez suspender totalmente, certo? Então, isso de que vai causar uma dependência não é uma verdade. É sempre bom também, né, que essa mulher se preocupe com a parte psicológica, a saúde mental. É um momento de descobertas e às vezes, né, esses hormônios mexem diretamente com ansiedade, com estresse. E para falar sobre esse cuidado psicológico, eu vou apresentar a nossa segunda convidada que está aqui para nos ajudar a compreender melhor o assunto, a Adriana Barros, ela que é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Muito grata, bom dia, boa tarde também, que é reprisado, né? Todos os teus telespectadores. Bom dia, doutor. É um prazer imenso. O prazer é meu e estar nesse programa maravilhoso. E aí, enquanto Jardel falava, ele está fazendo uma coisa chamada psicoeducação. Ele está ensinando as pessoas como lidar. O que é que acontece com o ser humano hoje? A medicina avançou tanto que a gente tem um quantitativo de vida muito maior do que antigamente. O que faz com que as mulheres muitas vezes passem 1/3 das suas vidas vivenciando o processo de menopausa, que é um processo que mexe com fertilidade, mexe com fantasias de que eu não sou mais a mesma mulher, mexe muito com pensamentos distorcidos. Então é onde vem as sensações de irritabilidade. No momento que a pessoa conhece o que está acontecendo com ela, fica mais fácil ela lidar com essa dificuldade. É muito comum a gente ver problemas na situação de casal. É importante que o casal ele procure uma ajuda para se psicoeducar. Porque no momento que você vai compreendendo que isso faz parte da dinâmica da vida e que você pode ter uma vida de qualidade, a própria depressão, porque como o Jardel colocou, e é fantástico isso, a mulher sente, ela dá o seu diagnóstico. E é preciso ficar muito atenta, porque muitas vezes essa mulher até chega nos consultórios psicológicos com uma insatisfação tão grande do seu casamento, com um desejo tão grande de colocar muitas vezes fim à sua história de casamento. E quando você pede para fazer uma avaliação hormonal e no seu ginecologista, muitas vezes a resposta está ali. Não é? Ela precisa desse espaço terapêutico para lidar com seus medos, porque é o desconhecido, é o novo, e as fantasias e o estigma muitas vezes é usada, está na menopausa, por isso que ela está assim. Então aquilo vai fazendo com que essa mulher se recolha muito mais, então há uma necessidade dela ter esse espaço de colocar os seus medos, até para ela não somatizar tanto no seu corpo, porque irritabilidade, calor, o novo chega, não só o novo físico, mas o novo psicológico, na ideia
ideia de a minha vida, as pessoas associam muito a ideia de estou terminando, estou concluindo o tempo. E isso está relacionado a pensamento. Quando a gente volta para a realidade, a gente vê o quanto que distorções tem no pensamento e quantas pessoas respondem aos seus processos distorcidos. E existe, né, esse quadro intenso de ansiedade. Essa ansiedade pode resultar em vários outros problemas de saúde, né, doutor? Às vezes um problema que está ali adormecido, quando a pessoa se submete a muito estresse, a muita ansiedade, é um gatilho, né? Geralmente é um gatilho para outros problemas no corpo da mulher. É verdade. Ó, a gente pode dizer que um dos primeiros sintomas da menopausa são os fogachos, né? Que é aquele suor com os calorões, né? Doutor, eu tô no lugar, eu tô com muito calor, eu boto o ar-condicionado de 16. Daqui a pouco eu tô com frio, tenho que desligar e todo mundo começa a brigar comigo. Começa por aí. Daí vem os outros fatores, porque como o organismo de uma mulher, é uma frase que eu uso bastante, né? Ela é regida, aliás, não vou falar de uma mulher, de todos nós, porque a gente vai falar um pouco de andropausa também, de todos nós, homens e mulheres, nós somos regidos pelos nossos hormônios, e eles são uma orquestra que precisa funcionar. Automaticamente, como aquela orquestra começou a destonar, né? Ela sente a diferença, ela sente que ela está anormal, e ela também sente de que ela está estereotizando aquilo de uma forma para as pessoas de uma forma anormal. Ela sente isso, eu estou sendo diferente. E é isso que vai causando os outros transtornos, como ansiedade, irritabilidade, porque não consegue dormir direito. Aí a gente vai para outros fatores. Essa deficiência hormonal faz com que também ela tenha problemas cardíacos, ela pode chegar a ter taquicardias, entendeu? Aquela sensação de pressão no peito, de mal-estar. Dores nas mamas, que podem vir de forma cíclica ou não, porque o hormônio está variando, ele está indo, chegando e indo embora. E entre outras coisas, aí vem fatores de cansaço, dores nas pernas, reumatológicos, todos vêm numa consequência porque está tendo uma falha hormonal e que a princípio não está sendo, não está tendo uma reposição. Um dado que eu acho bem interessante, Jardel falando, eu me lembrei, que tem um momento que existe uma alteração também na pele da mulher. Flacidez, o próprio brilho é diferente. Então, como a gente vive numa ditadura da beleza, imagine essa mulher do culto ao corpo, da vida fitness, que começa a se ver com um aspecto mais flácido, aqueles primeiros sinais da pele envelhecendo, perdendo o brilho. Aquilo incomoda muito. Então, aquilo faz com que a mulher também possa ter a sua autoestima abalada. Então, por isso que há uma necessidade desse tratamento, desse olhar, não é? De procurar ajuda de ginecologista, dermatologista, psicólogos, procurar ajuda de profissionais para cuidar do seu corpo como um todo, inclusive mulheres que já vêm com exercícios físicos, vai tomando sol, vai ajudar no processo da vitamina D, vai ajudar na prevenção da osteoporose. Então, essa mulher que já vem se fortalecendo é importante. Aí a mulher chega e diz assim, mas eu nunca fiz um exercício físico, começa a fazer agora. Não é? Procura ver se pode ser feito, começa a fazer agora, começa a resgatar a tua tez da pele, começa a tomar um pouco de sol, começa a cuidar desse organismo, porque todo tempo é tempo. A gente não pode olhar a vida como uma finitude, como um marco. Eita, menopausa, pronto, acabou. Não, pelo contrário, não é? Enquanto a gente está vivo e a gente vai passar um bom tempo vivenciando esse processo do não menstruar, que a gente quer chegar aos 80, aos 90 bem, então que a gente busque qualidade nisso, né? Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre menopausa e andropausa. A partir deste momento vamos juntos saber as notícias da internet sobre o assunto e a Tânia Silva é quem traz essas informações. Olá, Tânia! Olá, Valdo, um ótimo dia para você e para vocês que nos acompanham. A informação de hoje está no site da BBC. Como sua dieta pode influenciar a chegada da menopausa.
Um estudo feito por uma universidade do Reino Unido, realizado com 914 mulheres britânicas, mostrou que dietas ricas em carboidratos podem induzir a menopausa precoce. Manter uma alimentação com excesso de arroz e massas foi relacionado com a chegada da menopausa 1 ano e meio antes da idade média nas mulheres do Reino Unido, que é de 51 anos. Por outro lado, foi descoberto através do estudo que dietas baseadas em peixes oleosos, ervilhas e feijões podem atrasar a chegada da menopausa. Mas os especialistas ressaltam que outros fatores, como os genes, por exemplo, possuem influência nesse período. E agora a gente volta ao estúdio com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Vimos que várias coisas, né, influenciam a menopausa, né, o comportamento dessa mulher. E a gente vai conferir a partir de agora uma tela especial preparada para você que está em casa com alguns desses alimentos. Alimentos que ajudam nos sintomas da menopausa e também da andropausa. Alimentos ricos, né, em fitoestrogênios. Quais são esses alimentos, doutor? Onde a gente compra, né, para tentar melhorar aí esses sintomas da menopausa para as mulheres e andropausa para os homens? Em geral são os derivados de soja, né? Então a carne de soja, a própria soja, o leite de soja, pode ser um leite em caixa, que é bem conhecido também. Todos eles são derivados e tem sim a isoflavona, um derivado de isoflavona, um derivado hormonal, que sim pode ajudar na reposição. Aí é muito importante consultar um nutricionista, por exemplo, porque ele vai passar, né, alguns desses alimentos para que a dieta, né, essa reeducação alimentar, seja prazerosa. Porque se não for algo prazeroso, Adriana Barros, vai ser difícil. Dietas restritivas, elas têm problemas. Porque o ser humano, ele de alguma forma, ele precisa se compensar de algumas coisas. Então, no momento que restringe uma alimentação, você não pode mais isso, talvez ele sinta mais vontade de fazer uso daquele alimento. Então, tudo que existe a reeducação, com a anuência dele, a partir de algo que ele já gosta de consumir, e a nutricionista vai entrar aí para orientar, para balancear esse alimento, só vai trazer benefícios para o paciente. Próximo tópico aqui, outros alimentos que vão ajudar nesses sintomas, né, no controle, né, doutor? Isso aqui não quer dizer que comendo esses alimentos você vai evitar a menopausa ou a andropausa. Vai conseguir ter um controle, vai ter uma qualidade de vida para essa pessoa. Você consegue retardar bastante. O uso, por exemplo, de bastante verduras e bastante legumes, aí fala de frutas verdes, não é uma coisa que significa que eu vou tomar suco verde, por isso que eu não vou ter menopausa nem andropausa. Não é isso. Mas é o seguinte, a vida saudável, ela em si, ela ajuda a compensação hormonal do seu organismo. Nós temos que ver que tanto no homem como na mulher, nós temos um eixo, que é o hipotálamo, hipófise e glândula. Ou seja, são duas superfícies, duas glândulas no cérebro, que elas mandam um sinal para a parte gonadal, tanto masculina como feminina. Então, para elas estarem em sincronia, em funcionamento perfeito, a gente precisa de uma boa alimentação, porque afinal é daí que nós vamos tirar os nutrientes, é daí que nós vamos tirar a energia para poder suprir tudo isso. Então, tem estudos já que mostram que, por exemplo, pessoas obesas ou pessoas, por exemplo, anoréxicas, têm mais tendência à deficiência hormonal, automaticamente tem mais tendência a entrar na menopausa, na andropausa e ter todas as consequências. Por quê? Exatamente por isso, porque não tem uma boa dieta que não consegue fazer um bom metabolismo e uma boa produção hormonal. Para resumir aqui a nossa tela, além dos legumes, né, hortaliças, frutas secas, também alimentos ricos em vitamina A. Onde é que a gente encontra a vitamina A, doutor? A gente encontra principalmente em frutas e verduras. Frutas e verduras são os ricos nessas vitaminas. Folhas verdes, né? Folhas verde escuro também você vai encontrar e vai ajudar bastante nesse processo de vida saudável. Ela está naquela união de vários sais minerais que estão nisso aí. Não é que a fruta verde, por exemplo, ela não tem nenhum hormônio fitoestrogênio nela, mas na verdade é porque ela ajuda no metabolismo. Por exemplo, os sucos verdes, que está muito na moda hoje, o que ele faz? Ele faz uma diminuição dos radicais livres. Automaticamente ele limpa mais seu organismo e melhora o metabolismo e a melhor produção dos hormônios. Então, essa pode ser uma das funções do suco verde ou das folhas verdes. Vamos falar mais uma vez sobre sintomas psicológicos? Muita gente está participando aqui no nosso WhatsApp, perguntando um pouco mais sobre esses sintomas que a gente falou no começo do nosso programa, e a gente vai mostrar aqui, né, alguns sintomas psicológicos de quem está nessa fase da vida.
Vamos por tópicos aqui. Primeiro, alterações de humor. Ela vai ficar mais irritada? Automaticamente essa mulher vai ficar mais irritada? Esse homem também vai ficar irritado na mesma proporção, doutor? Essa pessoa, no momento dessa alteração hormonal, uma das coisas que é fundamental na vida do ser humano é o dormir bem. Quando já existe a privação de sono, que vai acontecer, a pessoa vai dormir menos, não vai ter a mesma qualidade, porque vai acordar de noite com aquele calor, vai sentir depois daquele calorão aquele frio. Então, quando esse sono, ele não é um sono reparador, já começa por aí. É como o Jardel falava na lâmina passada, os alimentos vão ajudar nesse processo desse equilíbrio hormonal. O hormônio como essa orquestra maravilhosa que rege a vida do ser humano, que quando está em dissonância vai trazer repercussão orgânica, emocional, fisiológica. Então, no momento em que você já não dorme bem, já vai ter consequências. Ninguém vai ter um humor estável se os hormônios estão em alteração. Ninguém tem um humor estável se você não consegue dormir. Então, as pessoas ficam realmente com mais irritabilidade, elas alteram o humor. E daí a importância da psicoeducação, delas identificarem o que é que está acontecendo e a família também saber o que está acontecendo, porque muitas vezes a pessoa está irritada, do nada não sabe o que aconteceu, então ela ainda se culpa por essa irritação. Quando ela começa a perceber, isso faz parte do que eu estou vivenciando agora, não é? Faz parte do meu quadro, é até mais fácil o manejo dessa alteração de humor. Essa alteração de humor, ela é diferente daquele mau humor matinal, doutor? Porque a mulher que está em casa, próxima aí da menopausa, pode estar se perguntando, logo cedo, né, eu tenho aquele mau humor, assim que eu acordo. Pode ser um sinal da menopausa ou ainda não? Não é, Não, tá? doutor? Não é. Eu vou falar porque eu tenho 3 mulheres em casa, né? Tenho minha mulher e 2 meninas, né? Então, não é. Minhas 2 meninas são extremamente mal-humoradas de manhã. O mau humor da manhã é porque o sono, quando ele é um bom sono, ele é prazeroso. E tudo que dá prazer, a gente não gosta de parar. Então, é exatamente é mais ou menos essa teoria. Agora, o humor, essa ansiedade, irritabilidade que vem em consequência de tudo isso, ela vem exatamente porque a junção de toda essa alteração, do hormônio que está vindo ruim, da disfunção que ela está tendo no relacionamento, discussões com o parceiro, problemas de relacionamento no trabalho, não consegue dormir direito, não trata bem os filhos e tem hora que ela se dá conta, ou ele também se dá conta e começa a se culpar. Tudo isso faz com que venha uma irritabilidade. E porque ele, até certo ponto, agora não tanto, porque hoje as pessoas conhecem muito mais, não entendiam que isso acontecia porque estava ocorrendo uma variação importante de hormônio na circulação, no organismo, né? E a pessoa que lida, né, com a mulher ou com o homem nessa fase da vida, tentar apontar, né, que algo está errado ou tentar falar que aquele comportamento não foi devido, né, naquele momento, ajuda ou mais atrapalha? Tudo tem a ver com bom senso. Se você sabe falar, se você já tem um diálogo, vai ajudar. Se você aponta, você é o culpado, é uma tragédia. Não é? Quando a gente fala dessa pontuação, se existe já esse diálogo familiar, geralmente quem percebe, a pessoa está ali, vivendo a vida dela intensamente, passando por todas essas transformações e muitas vezes ela não percebe que foi grosseira, que estava irritada, que estava ansiosa. Então, muitas vezes é quem está do lado que vai pontuando, olha, por que você está assim, o que é que aconteceu? Se isso vier por um diálogo, se isso vier nesse intuito de ajudar, de conscientizar, com certeza vai ser bem-vindo. Agora, se vem na briga, se vem na acusação, porque a gente vê muito isso em casais. Em terapia de casal, a gente vê muito que o casal, muitas vezes, ele passa muito tempo dizendo você. E ele não para olhar para o eu. Às vezes uma dificuldade de empatia, de se colocar no lugar, de já estar cansado de uma relação sem diálogo. Então, muitas vezes, se reaprende a dialogar. Então, se você realmente coloca para o outro o que está acontecendo com esse intuito de ajudar, é muito bem-vindo. Eu acho interessante, só colocando mais uma palavra que a Adriana está dizendo, o que ela falou é extremamente perfeito. Mas eu costumo dizer, porque muitas vezes os maridos acompanham as pacientes nas consultas, né? E ele diz assim, doutor, essa mulher, como é que ela tá assim? Então, eu costumo dizer o seguinte, que eu acho importante pontuar. Existe um timing para dizer as coisas. Eu acho que, por exemplo, na hora que ela está ansiosa, que ela está gritando com os filhos, que ela realmente foi agressiva com ele, talvez não seja o momento de falar.
não vai apagar. Ela está realmente no momento que ela tem um descontrole dela. A gente vê que é um descontrole hormonal que causa um descontrole da própria pessoa em si, no próprio si. Então, esperar um momento é a hora certa. Um momento que está mais calmo, vocês saíram, olha, poxa amor, ontem eu achei que você jogou um pouquinho pesado com os meninos. Eu entendo que é uma fase ruim para você e tal. Será que não seria o momento de você procurar uma ajuda? Entendeu? Se você quiser, eu vou com você. Acho importantíssimo. Se quiser, eu vou com você. Porque você mostra que você tá junto. Afinal, é um casal, né? Tá junto. Verdade. Eu vou com você e vejo o que a gente pode fazer para melhorar. Mas vamos tentar melhorar, porque acho que eles podem estar sofrendo com a forma de tratar. Ou então, eu me senti muito mal na forma que você me tratou, porque eu não fiz nada. Mas eu não estou lhe culpando, não. Eu só estou simplesmente alertando, mas eu quero te ajudar. Eu acho que o importante é esse. O momento e saber dizer. E é interessante, Jardel falando isso, eu lembro que tem situações que é orientado e a pessoa chega e coloca o seguinte, mas quando a gente está num momento tão bom, eu não quero falar do que aconteceu, mas precisa falar. Precisa encontrar esse momento bom. Porque muitas vezes a gente sai tão pouco e quando a gente sai, está num jantar, quero resgatar, eu quero aproveitar. Então as pessoas também têm que encontrar ter essa conscientização de que vai ter uma hora que se não for por diálogo e por amor, as coisas não vão se resolver. Vamos a outro tópico. A gente falou sobre a irritabilidade, falou também sobre essa questão da insônia, né? É muito frequente. Da insônia, doutor, tem alguma coisa que a gente não falou e que o senhor queria acrescentar? A insônia vem porque está maltratada, a menopausa, né? Os sintomas dela é um dos sintomas. E a dificuldade de concentração, ela vem em consequência de tudo isso. Ela não dorme direito, ela está irritada com todo mundo, ela tem problemas porque, na verdade, a pessoa já tem um problema da vida e ela mesma está criando um problema, porque ela está causando problemas no relacionamento, na vida cotidiana, e isso tudo faz com que ela perca a concentração. A gente pode ver que, às vezes, quando a gente está com muita coisa para fazer, para resolver, você não consegue se concentrar numa coisa só. Você tem que parar e fazer um time. Peraí, deixa eu parar, vou me dedicar nisso. Então, é isso que a mulher não consegue. Porque ela não. É porque a gente se controla, a gente consegue se controlar quando a gente está fisiologicamente bem. Mas como ela não está fisiologicamente bem, ela não consegue se concentrar. Isso pode prejudicar o rendimento no ambiente de trabalho, por exemplo? Com toda certeza. Não só no ambiente de trabalho, em casa, com os amigos. Toda a situação, até o tópico que a gente não falou, ansiedade. Né? No momento que essa pessoa percebe que não está se concentrando, o índice de preocupação dela começa a aumentar. Ela se preocupando mais, ela começa a se cobrar mais, ela se cobrando mais, ela se pune mais. Então, é um ciclo interminável. A ansiedade dela aumenta porque a preocupação aumenta. Então, isso vai atingir ambiente de trabalho, relações sociais, relações familiares, relações afetivas, relação pessoal, porque ela está insatisfeita com ela. Por isso que precisa se tratar, porque ela não está bem fisiologicamente. Deixa eu pontuar só um pouquinho agora, vamos falar um pouco dos homens, né? A gente falou da andropausa, 45, 50 anos, 55 anos, começa a ter a queda da testosterona. Os sintomas do homem não são muito diferentes das mulheres, não. Ele só não tem aqueles calorões, em geral, que a mulher tem. Mas ele tem uma dificuldade de concentração no trabalho também, ele tem ansiedade, tem irritabilidade. E por que na andropausa isso acontece de uma forma marcante também no homem, certo? Porque nós fomos criados numa sociedade de que o homem é o varão, o garanhão, o que consegue tudo, que pega todas, não é? Então, quando o homem se vê que ele não consegue cumprir essa função de ser o machão, né, que faz tudo, então isso irrita ele, e automaticamente vem tudo, vem ansiedade, poxa, como é que a minha mulher vai ficar se eu estando desse jeito? Ele se irrita com ele mesmo, se irrita com as pessoas, porque muitas vezes ele tenta culpar a mulher por aquilo, entendeu? Não estou conseguindo por causa de você, porque você está assim, porque você é assado, né? E pode vir todos os sintomas, ansiedade, dificuldade de concentração. E no homem, qual é a diferença do homem para a mulher? A mulher, é muito comum a Adriana sair com uma amiga, ela sair lá para tomar um cafezinho, ela disse, amiga, eu tô mal, viu? Eu tô sentindo os calorões, os suores, entendeu? Eu tô muito irritada. Mas o homem, para chegar perto de um outro homem numa mesa, conversando, comendo um petisco, ele diz assim, cara, olha, ontem de noite não consegui fazer nada.
É muito difícil. Ele fala no consultório, né? No consultório ele pode dizer, mas para outras pessoas, então, isso retarda o tratamento. Retarda você diagnosticar e começar, exatamente por causa da cultura. Eu adoro essa fala de Jardel, porque ele diz uma coisa fantástica, que é o preconceito que o homem tem dele mesmo. Os medos, a cultura que está tão forte nele, o que dificulta ele procurar ajuda. Hoje em dia a gente percebe que os homens eles chegam mais, mas ainda é um número que precisa aumentar. Quando a gente chega em Novembro Azul, que vai falar sobre a necessidade de prevenção, a gente ainda percebe, quando a gente vai conversar aqui com os médicos, que esse homem ainda não está chegando no quantitativo que é necessário chegar, porque ele mesmo não aceita o que está acontecendo com ele. Isso explica o que a gente falou ali no começo do programa, né? Porque a gente falou que a minoria dos homens, né, a minoria vai passar por um processo de andropausa. É por conta dessa não notificação, doutor? Ou é por conta hormonal mesmo? Eu posso dizer que, conversando com muitos urologistas, eu tenho bastante amigos, porque a gente trabalha, são especialidades de trabalho muito próximas, né? Na verdade, é por subnotificação. Os homens, além de não ter o acesso, às vezes, ter um acesso muito difícil, né, na rede pública para chegar nesses especialistas, às vezes tem uma dificuldade, eles têm o próprio preconceito, né? O próprio preconceito. Eu tenho um paciente no consultório que elas dizem, doutor, ele disse que não vai, ele disse que não vai. E eu estava até comentando no intervalo aqui com a Adriana. Então teve uma paciente que eu cheguei e falei assim, não adianta eu te tratar. Você vai se encher de hormônio, você vai se encher de creme ginecológico para poder melhorar tudo, lubrificação e tal. Mas você já me pontuou qual é o problema. O problema está no seu marido. Ele não consegue ter uma boa ereção, se ele disse que ele tem um pênis que está torto, automaticamente tudo isso está dificultando o seu relacionamento. Você psicologicamente fica afetada, com medo dele não conseguir, ele também com medo de... Ou seja, o relacionamento está cruzado, está batendo, não está junto. Então vocês precisam tratar, ele precisa também se tratar. Automaticamente, provavelmente vai melhorar muito do que você está dizendo aqui. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia para falarmos um pouco mais sobre menopausa e também andropausa. A gente lembra mais uma vez que não são doenças, porém podem levar ao aparecimento ou agravamento de algumas doenças, como por exemplo a osteoporose, razão pela qual são realizados exames de densitometria óssea para verificar as condições, né, dos ossos. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do tratamento e dos exames também que são solicitados. Além do nome difícil, né, doutor? Essa densitometria, ela vai proporcionar o que a vocês médicos que acompanham essa paciente na fase da menopausa? Nosso objetivo, não só com a densitometria, mas com todos os exames de rastreio que a gente faz para a menopausa, é exatamente retardar o envelhecimento do organismo dela e as lesões que podem vir em consequência disso, para que aumente a sobrevida com qualidade, né? Então, nós, numa das falas de Adriana agora há pouco, nos outros blocos, ela falou da sobrevida de nós, homens e mulheres, tá? A nossa sobrevida aumentou bastante no Brasil e no mundo aumentou muito mais, entendeu? Apesar de estarmos no terceiro mundo, nós conseguimos agregar bastante anos nas nossas vidas. Automaticamente, nós temos que agregar qualidade nisso aí, porque senão seria insustentável não só para a gente viver, mas viver mal, mas também até para o próprio Sistema Único de Saúde e o Sistema de Saúde Suplementar também. Porque imagina nós termos idosos doentes, só precisando estar acamados e precisando de remédio, de cuidadores e etc. Então, por exemplo, no caso da osteoporose, devido à deficiência do hormônio, a tendência da desmineralização dos ossos, elas vêm gradativamente todos nós. Algumas doenças fazem com que ela venha de uma forma mais precoce, alguns medicamentos também podem causar isso, mas a gente tem formas de diagnosticar e de tratar. Por quê? Porque a densitometria óssea nada mais do que ela vê. Normalmente a gente pede da coluna lombar e do fêmur, certo? Porque são lugares marcantes de desmineralização. Então, quando você encontra o que a gente chama de osteopenia, que é o que vem antes da osteoporose, a gente já começa a tratar isso aí. Por quê? Não é que a gente vai fazer, a gente costuma dizer, não é que o osso vai voltar a ficar um osso rígido.
Ele não volta, tá? O fato de envelhecimento desse osso não vai ocorrer. Mas você previne que os osteoclastos, que são as células que matam o osso, que degradam o osso, elas continuem em atividade. Automaticamente você faz com que aquilo que está por ali ou permaneça como está, ou ele melhore, ou freie, ou você não deixe que ele avance. Retarda, né? Retarda exatamente essa perda óssea. Ok, vamos a participações. Tem muita gente já cobrando aqui, né, resposta pelas perguntas, muitas participações, a gente agradece aqui quem está interagindo conosco. É sempre um prazer receber cada pergunta, né, e responder também. Tem aqui a telespectadora que não quis se identificar, mas tem 43 anos. Ela agora sim diz que é Tânia, que mora em Chã de Alegria. Ela gostaria de saber o seguinte: ela disse que não tem mais o útero, doutor. Mesmo assim, eu vou entrar na menopausa? Veja, será? Se ela tirou o útero com ovários, ela já está na menopausa. A gente chama isso de menopausa cirúrgica. Né? Se ela ainda tem os ovários, ela vai entrar na menopausa sim, porque a menopausa é a falha ou a falência ovariana na produção dos hormônios. Então, todas as mulheres elas vão parar de produzir hormônio e também os homens param de produzir os seus hormônios. Então, automaticamente, ela começa a ter menopausa. Agora tem o seguinte: ela pode ter uma menopausa e que ela não tenha sintomas graves, ou seja, assintomática, ou ela pode ter uma menopausa que seja sintomática. Tanto que nós podemos falar futuramente, depois dos tratamentos, hoje nós temos bastante cimentado dentro da Sociedade Brasileira do Climatério, de que a gente não trata mulheres de menopausa se ela não tem sintomas. Hoje o tratamento ele é individualizado, a dose também é individualizada e a gente trata o que a paciente sente. Antigamente você botava um charco de hormônios para todas as mulheres. Hoje não. Se a mulher chegar para o seu consultório e disser: doutor, eu não sinto nada, você vai fazer o rastreio hormonal dela, você faz a densitometria óssea dela, entendeu? Tem deficiência de massa óssea, você repõe com algum tipo de cálcio, com os seus... Mas você não precisa usar hormônio nela. Você pode mexer só em dieta. E atividade física importante na andropausa e menopausa é isso. O corpo mexer e tentar ficar o mais magro possível, porque a gordura corporal acentua mais ainda os sintomas da menopausa. Faz bem para o corpo e para a mente também, né? Essa prática de atividade física. Exercício físico faz bem para tudo. Já que o corpo é um todo, mente interagindo com o corpo, dá essa visão total, o corpo ajuda muito nos processos emocionais, os exercícios. Temos uma pergunta por telefone, Sônia de Alcântara, ela que é de Jardim Fragoso. Ela gostaria de saber o seguinte: se os alimentos em temperatura ambiente, eles ajudam a combater o calor excessivo e que sente, né, que as mulheres sentem nessa fase da menopausa? Será que os alimentos em temperatura ambiente ajudam a combater esse calor excessivo, sim ou não? Será que tem alguma relação da temperatura do alimento? Não, né, doutor? Não existe isso, isso é um tabu. Então vamos seguir, vamos responder mais perguntas, temos outras participações. Alessandra tem 48 anos, ela disse que já sentiu esse calor, né, que foi descrito na reportagem e bem falado no decorrer do programa. A médica disse que era algo normal. Aí no mês de dezembro a menstruação não veio, mas em janeiro chegou. Às vezes ela diz que fica irritada, com dor de cabeça, ela fala que não é fácil lidar com isso tudo. Está acompanhando o programa, gostando bastante das explicações. Aí ela pergunta o seguinte: o que eu posso fazer além do que o médico explicou até agora? Porque ela disse que por ela menstruava até os 100 anos de idade. Quantos anos ela disse que tem? Ela 48. tem 48 anos. 48. Veja, ela realmente está numa perimenopausa, ela está iniciando uma menopausa. Eu costumo dizer para minhas pacientes, de uma forma bem clara, assim, o que é o início da menopausa? Eu falei assim: lembra daquele fusquinha que seu pai e sua mãe tinha? Lembra quando ele ficava de manhã para pegar? É mais ou menos isso a menopausa. A falha hormonal, ela vai ver exatamente dessa maneira. Por isso que ela diz, é uma coisa característica que as mulheres dizem, né? Eu menstruo esse mês, fico 3 meses sem menstruar, depois vem aí vem com muito, depois para, depois fiquei 6 meses, depois voltou. Só vai caracterizar depois de 1 ano, né, Jardel? Exatamente. Normalmente, depois de 12 meses sem menstruar, a mulher é considerada na menopausa. Antes disso, quando ela tem essas falhas que vão e que voltam, ela está na perimenopausa. Aí, a respeito dos sintomas e tratamento que ela perguntou aí, como eu disse na fala anterior, isso vai depender da intensidade dos sintomas. Se os sintomas são
sintomas bastante marcantes e que piora a qualidade de vida dela, talvez o médico já pode pensar em começar algum tipo de terapia hormonal para ela, para melhorar a qualidade de vida. Mas tem que ser pesado. E tem um outro fator, que não foi falado aqui, que a gente não sabe. A terapia de reposição hormonal, ela tem que ser individualizada, porque mulheres que sofrem de algumas doenças ou sofreram principalmente de câncer, elas precisam... Não é que não pode tratar, porque antigamente todo mundo dizia assim, quem teve câncer não pode fazer nenhum tipo de terapia. Calma. Hoje nós temos algumas formas de tratar, não só com medicação, mas também com atividades físicas, de algumas atividades específicas ajudam bastante o tratamento da menopausa. Ela pede outra dica aqui em relação a conversar com o marido sobre esses sintomas, principalmente a dor de cabeça e também quando ela fica irritada. É bom manter esse diálogo aberto, faz muito bem, não só para o marido, como para os filhos também. Conversar um pouco sobre, né? Faz bem para a família toda, faz bem para ela de estar conseguindo falar, faz bem para o casal e, consequentemente, faz bem para a família. É preciso ela conversar, chamar ele. Se não está conseguindo, se eles não têm mais diálogo, procura ajuda, procura uma terapia de casal para reaprender a dialogar. E às vezes, não, mas eu não posso pagar uma terapia de casal. Procura o pastor perto da sua casa, o padre perto da sua casa, da sua comunidade, que possa te ajudar nesse processo. Procura uma pessoa da família que tem que consegue ter um relacionamento bom com os dois, que possa fazer esse meio termo. Mas é importante, se não conseguir dialogar, vai precisar de alguém fazendo esse meio termo, essa intervenção, e se conseguir falar, abrir o coração e dizer o que está acontecendo. Outra participação agora da Camila Vieira, ela que mora em Boa Viagem, ela quer saber sobre os remédios naturais. Eles ajudam a combater o calor excessivo na menopausa? Os naturais. É verdade. Nesse congresso que teve agora em setembro, agosto, né, do ano passado, em São Paulo, teve uma aula falando exatamente desses fitoterápicos, né? Então, tem gente que bate o pé e diz que não funciona, tem muitas pessoas que utilizam. Muitos médicos, por exemplo, em alguns países desenvolvidos usam, porque tem muito medo de usar hormônio em mulheres e devido ao câncer. E eu posso dizer pela experiência profissional, eu tenho bastante pacientes que fazem sim fitoterápicos. Eu tenho uma experiência boa nisso aí. E eu acho que é bom, principalmente, porque eu acho que o melhor tratamento é aquele que você tem certeza de que o paciente vai seguir. Não adianta você passar, eu vou lhe passar esse hormônio que é combinado com esse hormônio e você vai ficar maravilhosa. E você tem certeza, pela forma que a paciente está sendo do consultório, que ela não vai usar. Então não adiantou nada. Então é melhor você usar alguma coisa e que você tenha certeza que a adesão da paciente vai existir e automaticamente os benefícios vão vir. Agora, por exemplo, é aquele momento, aquele time que você precisa, dela voltar para você, olha, eu quero lhe ver daqui a 6 meses para ver como é que você está. Aí ela chega, doutor, mas esse calor não passa. Eu lhe dei uma oferta de tomar uma outra medicação que você não quis. Você está vendo como é que não funcionou bem no seu caso um fitoterápico? Porque você tem um sintoma acentuado de menopausa. Então você precisa de uma outra medicação. É muito mais fácil dela aceitar nesse momento. Entendeu? Porque ela tentou e não conseguiu. Ok, temos outra pergunta, né, da Maria do Carmo, que mora na Guabiraba. Ela ligou para a gente e disse o seguinte, fez a retirada de um rim e não fez nenhum tratamento para a menopausa. Ela fala que não tem nenhum sintoma. Ela deve ficar despreocupada? Acredito que sim, né, doutor? Se ela fez a retirada do rim, não tem alguma relação com hormônios, com alguma coisa do tipo? Não. Porque ela tem a suprarrenal, né, que ajuda a produzir hormônios em geral. Mas ela tem que lembrar que se ela tem um outro rim bom e bem funcionante, que provavelmente ela tem e deve estar tendo um bom acompanhamento com o nefrologista, esse vai cumprir a função dele de produzir, inclusive, os hormônios, principalmente o cortisol, que é um dos hormônios que é produzido na suprarrenal, certo? E quanto aos sintomas de menopausa, que ela disse aí, foi a fala que nós tivemos agora há pouco. Se ela não tem sintomas de menopausa, ela não precisa tratar. Agora, o que ela precisa é fazer exames para ver, porque às vezes a gente não tem sintomas imediatos, mas nós já temos algumas repercussões dentro do organismo. Então, como o principal deles que a gente falou aqui, um deles é a osteoporose, entendeu? Então, talvez ela não tenha sintomas físicos, mas futuramente ela vai ter. Então, ela ser bem avaliada com exames para poder ver se ela está realmente bem, aí se ela estiver realmente bem, ela segue a vida normal com uma boa alimentação, com atividade física e segue em frente.
Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente vai a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento, pegue aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte. Vamos logo ao que interessa, mostrar a você que está em casa as oportunidades de emprego. Olha só, 10 vagas para açougueiro, 10 oportunidades. Exigência: ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.113 é o salário, são 10 vagas para açougueiro. Vamos a outras oportunidades de trabalho. Agora tem 10 vagas para cabeleireiro, 10 vagas não, uma vaga, estou vendo aqui o contrário. Uma vaga para cabeleireiro, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário, uma vaga para cabeleireiro. Outras oportunidades, vamos conferir agora sim, 10 vagas para padeiro, 10 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.113 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. A gente vai seguir agora para responder a sua pergunta. Josefa Maria ligou para a gente, mora em Beberibe, ela tem 76 anos de idade. A Josefa perguntou o seguinte: pela idade que tenho, os médicos falam que não preciso mais fazer mamografia nem exames preventivos. Esse procedimento está correto? Aos 76 anos. Vamos lá. Realmente, a sociedade brasileira diz que não se deveria fazer mais exames em algumas mulheres. Mas o que tem mudado hoje na concepção de todos nós da área da saúde, dos ginecologistas, quanto a isso? Como hoje a sobrevida das mulheres aumentaram e a qualidade de vida delas também aumentaram, isso faz com que a gente mude um pouco nossos conceitos desse amarrado. Porque eu acho que, inclusive eu conversei com uma amiga minha, que é uma amiga em comum com a Adriana, que ela faz colposcopia e citologia, que é a parte da prevenção da mulher, e eu estava falando para ela por que eu não concordo e muitos ginecologistas não concordam com isso. Minha pergunta que eu faço é o seguinte: se eu tenho uma mulher que faz atividade física, faz isso, faz aquilo, outro, como que eu vou me apoiar para cimentar e fechar um amarrado de que ela não precisa mais fazer prevenção, de que ela não precisa fazer mais outros exames colaborativos? Ela precisa fazer. Temos várias participações, muita gente cobrando aqui as respostas. Vamos acelerar um pouquinho mais as nossas respostas e perguntas também. A Maria, que mora em També, ela tem 51 anos e ainda ela tem a menstruação, vem todo mês. Mas mesmo vindo a menstruação, ela diz que sente muito estresse, né? E sempre faz exames de rotina. Esse estresse pós a menstruação, ela quer saber se é normal a mulher se estressar um pouco após essa menstruação. Eu acredito que o estresse está mais relacionado à dinâmica da vida dela, não é? Ela não é porque ela está menstruada que ela vai ter o estresse, mas a dinâmica de vida dela, como é que é essa dinâmica de vida? Agora, se ela só se estressa pós-menstruação, pode ter aí alguma alteração hormonal. Ela pode estar na TPM. Ela pode ter uma TPM. Pode ter normal, doutor. Ela pode ter. A gente tem que ver que a TPM não é só aquilo que ocorre antes da menstruação, durante ela. Também, né? O pós também é. Porque a TPM ela vem devido à variação do hormônio, que cai e sobe posteriormente. Então, automaticamente, todo esse período ela não pode ter sintoma. Outra participação, a pessoa tem 42 anos e diz que a pergunta é que a menstruação às vezes atrasa, mas ela tem cisto e endometriose. Ela não tem os sintomas que foram descritos, né, do que a gente mostrou, os sintomas comuns da menopausa. Tem essa endometriose e ela quer saber o seguinte:
esse atraso na menstruação é por conta da menopausa que está chegando aos 42 anos ou é por conta da endometriose? Tem que avaliar. Veja, na verdade, um ovário policístico, por exemplo, ele causa atrasos menstruais. Tá? Então, isso pode ser. Se for um ovário, o que a gente chama de SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, ela causa atrasos da menstruação e irregularidade exatamente por ter uma irregularidade hormonal. Então, tem que avaliar isso. Não a endometriose. Agora, a gente pode falar, já aproveitar o gancho dela para falar da endometriose. A endometriose, ela se beneficia muito da menopausa, porque como a endometriose ela é desenvolvida por causa da produção de hormônio e o processo menstrual, automaticamente, quando ela entra na menopausa, ela diminui muito mais a chance e os sintomas da endometriose. Mas no caso dela específico aí, precisa investigar isso aí, tá? Se é hormonal, se é do cisto ovariano, do policisto, etc. Luciana, que mora em Águas Compridas, tem 38 anos e está sentindo muito calor e insônia, além de dor de cabeça. Pode ser começo de menopausa? Ela também complementa aqui para a psicóloga em relação a falar sobre isso no ambiente de trabalho, a insônia, que pode estar prejudicando ali o rendimento dela. É fácil, né, ela ter esse contato com os amigos de trabalho, eles vão compreender. E 38 anos, doutor, insônia e esse calor, além da dor de cabeça, pode ser o começo da menopausa? Tem que dosar hormônio. Do meu ponto, eu vou falar aqui, que a Adriana segue, ela tem que dosar hormônio, tá? A gente não dá para responder isso só com um sintoma, porque na idade dela não é muito comum isso, né? Mas pode ver, por exemplo, se ela está dizendo que não está tendo um bom sono, talvez ela pode estar tendo transtorno de ansiedade, isso tudo dá calor, tá? Quando você está muito irritado, às vezes você fala, tá irritado, apressado e tal, eita, tá muito quente aqui. Às vezes não é que tá tão quente, é porque você está muito agitado. Então pode ser isso. Então acho que tem um peso para pesar e talvez diagnosticar melhor. Verdade, a ansiedade ela traz um conjunto de sintomas. Então no momento, aí, inclusive o que a gente falava naquele bloco do não dormir. No momento que a pessoa não dorme, tem privação de sono, ela vai ter um dia difícil. Ela não vai render profissionalmente, ela vai ficar tendo mais dificuldade até da interação com os colegas de trabalho. O trabalho dela não vai ser executado com primor. É importante que ela converse, mas não é só o conversar, ela precisa ter essa consciência de que ela precisa trabalhar essas questões, procurar uma ajuda terapêutica, trabalhar essas questões da ansiedade, quais são as preocupações que estão mais presentes em seus pensamentos, porque tudo está relacionado nessa questão da ansiedade às preocupações produtivas e improdutivas. Os pensamentos se voltam para preocupações improdutivas, preocupações que você não vai resolver agora, mas são medos que a pessoa vivencia, situações do passado que as pessoas ficam remoendo, uma situação inacabada que tira o sono da pessoa. Então, nesse momento, ela vai acordar com pesar no dia seguinte. É importante ela conversar, comunicar. Às vezes, até o ambiente de trabalho dela tem um setor de escuta, onde ela poderia ficar mais à vontade. Tem um amigo, um colega de trabalho que ela pode também colocar, mas é importante que ela cuide dela, que ela não só sinalize, fiquei irritada, agora contei, pronto, está resolvido. Não está resolvido não, a ansiedade continua, as preocupações continuam, a insônia continua e o calor vai continuar. Então ela busque trabalhar essas questões emocionais. Mas eu acho, só pontuar uma coisinha, eu acho muito importante isso da pessoa exteriorizar o que está ocorrendo. Eu acho que todos nós precisamos, nós, homens e mulheres, em qualquer lugar. Você é uma pessoa pública aqui e nós também. A gente está diante dos nossos pacientes, as pessoas nos veem de uma maneira diferente. Então, quando a gente está passando por um problema e a gente não consegue exteriorizar isso pode fazer com que as pessoas nos julguem por uma coisa que talvez não está sendo justo. Por exemplo, às vezes eu estou no consultório, você tem um ritmo de atendimento, mas quando olha, você está com uma paciente aqui assim, trabalho de parto, ela está assim, você precisa acelerar um pouco mais. A tendência talvez dela como minha paciente dizer assim, eita, hoje o doutor me atendeu super mal. Mas se eu digo para ela, olha Adriana, tu me desculpa hoje, eu tô correndo um pouco mais, porque eu tô com uma paciente quase parindo, eu preciso ir embora. É muito mais fácil dela sair daqui e dizer, poxa, ele tá com pressa por causa de outra pessoa. Aí eu tenho que me colocar no lugar dela também, ou da família que tá lá esperando por ele. Então, quando a gente fala, é mais fácil que as pessoas entendam. Talvez no ambiente de trabalho dela, as pessoas vão poder compreender mais, entender e suportar talvez algumas coisas. É verdade. Falta empatia, né? Exatamente. Em muitos casos falta empatia. Edvânia Silva, de Maranguape 2, ela tem 44 anos e tem fortes dores de cabeça e com frequência, está suando bastante, muito cansada e irritada. Ela queria saber se enquadra, né, na menopausa precoce. Edvânia Silva, de Maranguape 2, 44 anos de idade. Tem alguns sintomas,
mas não fecha diagnóstico, tá? Precisa de exame laboratorial para poder a gente fechar um diagnóstico, porque isso tudo tá muito calor. A gente tem que dizer já por aí, né? Tá muito quente para qualquer pessoa, na menopausa ou fora dela. Demais. Infelizmente O mundo está em menopausa. Eu achei interessante que agora virou um termo bem comum hoje entre as pessoas, né? Um sol para cada um. Então, isso tudo pode ajudar com que ela tenha isso tudo aí, mas para dizer abertamente que é menopausa precoce, não. Outra participação, a pessoa diz que tem 60 anos de idade e bem antes da menopausa ela disse que já tinha um cisto miomatoso. É esse nome mesmo, doutor? Foi o corretor ortográfico que alterou ou ela tem coisa mioma ou tem cisto, né? Deve ser um mioma. Aí ela disse que já teve vários sintomas, hoje ela continua com esse cisto. Pode fazer mal futuramente? Tem que avaliar. Veja, porque quando a mulher entra na menopausa, a tendência é a regressão do órgão sexual, né? No caso, a tendência do útero é ele diminuir, os ovários também eles vão diminuir, a gente chama um termo que o ovário fica em fita, que ele fica bem fininho. Então, o que tem que se avaliar é como estava esse útero e como ele está agora, porque a depender do tamanho que ele está, talvez ela seja beneficiada, inclusive, de tirar esse útero, tá? Porque deixar isso, e se ele está desenvolvendo, ele não está tendo um processo de regressão, ela está tendo um processo de progressão, ou seja, que essas células estão ativas ali, e isso pode até virar um carcinoma futuramente. Tem que ser avaliado. Outra pergunta por telefone, Maria da Silva de Camaragibe, ela fala que tem insônia e quer saber se mudanças no estilo de vida, como caminhar, pode ajudá-la a combater essa insônia? Com toda certeza. Ela vai colocar energia, ela está em movimento. Pensa numa bicicleta. Uma bicicleta parada, ela cai. Então, quando a gente está parado também, a gente está sem essa energia. Então, o movimento, a caminhada, vai estar mexendo em tudo que é hormônio dela, endorfinando o organismo dela, e ela vai ter uma noite possivelmente muito melhor do que se ela continuar parada. Joana de Oliveira, de Cajueiro Seco, ela disse que mudou os hábitos alimentares e isso ajudou bastante a aliviar esse estresse do dia a dia. Então fica aí o depoimento da nossa telespectadora Joana para encorajar a você que está em casa a mudar os hábitos, repensar muita coisa, é preciso. Eu adoro a palavra equilíbrio, gosto muito dessa palavra. No momento em que a Joana muda essa questão alimentar, que ela se reeduca, ela está organizando, ela está equilibrando os nutrientes no seu organismo. Tudo que a gente volta para buscar o equilíbrio, vamos também colher as consequências desse equilíbrio. Quando as pessoas tendem a vivenciar muitos extremos, bebe muito, fuma muito, traz toxinas para o organismo. No momento em que você faz essa desintoxicação, com exercício físico, com alimentação regular, até muitas vezes o exercício físico é uma coisa prazerosa, é uma dança, tem pessoas que adoram dançar, você está harmonizando o teu organismo como um todo. Outra pergunta, a pessoa tem 44 anos, a Luzineide, agora colocou o nome, 44 anos, ela disse que sente muito calorão, também tem um pequeno mioma ali no útero, doutor. Isso pode estar ocasionando esse calor ou é mesmo sintomas da menopausa? 44 anos, diz que faz caminhada e cuida também bastante da alimentação. No caso, o mioma no útero pode dar esse calorão? Não, o mioma não dá sintoma de nada disso, tá? Agora, os calorões dela já podem ser o início da menopausa, porque ela está na transição já da perimenopausa, né? Então, isso ela já pode ser sintoma, sim, de uma menopausa, mas ela está indo num caminho bom. Atividade física, boa alimentação e agora talvez uma boa orientação médica, talvez para avaliar se ela já tem necessidade de começar alguma coisa. Outra participação, a pessoa não quer... A Edith, né? A Edith mandou pra gente a seguinte pergunta. O que é bom para menopausa? Muita coisa do que a gente já falou aqui no nosso programa. Mas em poucas palavras, como é que a gente poderia Primeira coisa, responder, conhecer. Conhecimento é tudo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente previne. É bom para a menopausa buscar orientação médica, fazer exercícios, se alimentar bem, compreender a dinâmica, conversar sobre isso, enfrentar os preconceitos e os medos, sair desses fantasmas que a menopausa traz, quebrar essa ideia de menopausa, fim de vida sexual, mudar conceitos, ressignificar pensamentos sobre menopausa. E o que vai trazer essa ressignificação é a psicoeducação frente à menopausa. Carla Beatriz, de Jardim São Paulo, também ligou para a gente, deixou a seguinte pergunta. O consumo de chás, esse consumo ajuda nos sintomas da menopausa? Sim ou não? Quais são os recomendados?
É verdade, alguns chás ajudam sim, tá? Alguns chás, eles tranquilizam, camomila, erva doce, ajuda a pessoa a se tranquilizar um pouco mais. Por exemplo, alguns chás como chá verde, chá branco, eles ajudam por quê? Porque são chás que melhoram o metabolismo, melhoram a diurese, automaticamente faz com que você elimine suas toxinas. Eliminando toxinas, você está fazendo com que seu corpo fique mais limpo e mais pronto para trabalhar de uma forma. É como se fosse uma máquina, a gente tira o que está sujo, a máquina trabalha melhor, né? É mais ou menos isso. Temos aqui outra pergunta, a pessoa quer saber se o aparecimento da depressão é mais frequente nessa fase da vida, tanto para o homem quanto para a mulher? No momento em que a dosagem hormonal modificou, a gente responde bem essa questão hormonal. Então é possível que pensamentos tristes, pensamentos de dissonância com o futuro, não ter uma visão de futuro produtiva, positiva, tanto para homens quanto para mulheres. É provável que isso aconteça e muitas vezes isso vem junto de uma etapa da vida que eu considero que tem que ter um olhar muito consciente, que é a aposentadoria. Então, quando as pessoas começam a perder os seus projetos, elas juntam e as coisas misturam na cabeça delas, elas se sentem improdutivas. Então, é possível, sim, que no momento desses pensamentos de eu sou improdutivo, tá? Eu não estou bem, a pessoa comece a desenvolver primeiro uma tristeza. Tristeza não é depressão, mas depois um processo melancólico e aí sim a ansiedade e tudo isso junto pode desenvolver uma depressão. Outra pergunta, a Lenice, que mora em Goiânia, tem 47 anos e ela diz que a menstruação às vezes vem, outras vezes vai embora, fica 5 meses sem vir. E ela queria saber o seguinte, se pode ser o início da menopausa aos 47 anos. Provavelmente é assim, o início da menopausa. No caso dela, é pra você ver, quase nenhuma das vezes eu afirmei, né? Foi. Mas no caso dela eu já posso afirmar. Ela está tendo um sintoma bem típico da perimenopausa. Ela está começando, o nosso fusquinha está começando a dar defeito. Deixa eu pedir licença pela última vez aqui aos convidados, porque a gente vai conferir agora o resultado da enquete. A pergunta hoje foi a seguinte: você adota medidas para aliviar os sintomas da menopausa ou andropausa? Das pessoas que interagiram com a gente, 59% disseram que sim e 41% disseram que não ou que ainda não, porque é preciso sim adotar algumas medidas para aliviar esses sintomas. Estamos agora na reta final do programa para agradecer aqui aos nossos convidados e dizer que foi um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia. Doutora Adriana Barros, psicóloga clínica, muito obrigado. Último recado, fique à vontade. Eu que agradeço, só falar para as pessoas ter esse olhar mais consciente, buscar o autoconhecimento, buscar sempre informação, porque a informação é um processo preventivo. Tudo que eu conheço, eu lido melhor. E assim eu vou cuidar melhor das minhas emoções. Medo, ansiedade, culpa, raiva, são inerentes ao ser humano. O ser humano vai vivenciar essas situações. Mas quando eu conheço, quando eu começo a diagnosticar, sentir o que está acontecendo comigo, eu vou sim lidar com isso de uma forma muito mais produtiva e prazerosa. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer ao Dr. Jardel Soares, ginecologista. Muito obrigado, Dr. Jardel. Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço o convite novamente de estar aqui. Eu vou deixar aí uma mensagem para as mulheres e para os homens, tá? Para as mulheres, tenham a coragem, façam os seus exames, façam as suas atividades, mude sua alimentação, procure um apoio psicológico se achar que é necessário ou se for aconselhado por alguém que seria necessário, porque às vezes é difícil a gente não querer reconhecer que precisa. E para os homens, eu digo o seguinte, cuide-se da coragem e procure ajuda, porque você vai se ajudar, vai ajudar a sua família, vai ajudar a sua esposa e seus filhos também. E às vezes eu costumo dizer, aqui, peça, você mulher que está aí, se você sabe que seu esposo está passando por um problema nesse sentido, cunhe ele você de coragem, dê coragem a ele, eu vou com você para que ele possa ter essa coragem e perder um pouco desse machismo. Vai ser bom para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um excelente fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!